Obrigado, presidente. Presidente, eu pergunto já ao senhor Francisco. Vossa Senhoria conhece o senhor Adeilson Loureiro Cavalcante? Não me recordo. Não se recorda? Não me recordo. O senhor pode dar algum outro detalhe dele? E foi secretário executivo do Ministério da Saúde. Na gestão Ricardo Barros, gestão Ock, era secretário também da Saúde na época, do Ministério. Não conhece? Não sei, não me recordo. Vossa Senhoria conhece o ex-secretário de Saúde, o senhor Francisco Araújo Filho? Sim. Quantas vezes o senhor esteve reunido com ele? Mais ou menos. Não me recordo, muito poucas. Muitas vezes, poucas vezes? Não, poucas vezes, exclusivamente na secretaria. E tratando de que assunto? Pode falar? Por ocasião do fornecimento dos testes rápidos para o GDF. Quem colocou a Precisa Medicamentos em contato com Francisco Araújo Filho? Senhor senador, eu vou exercer o silêncio. Como? Quem? Eu vou exercer o silêncio, senhor senador. Por que eu estou perguntando isso? O senhor Francisco Araújo, primeiro, como Vossa Senhoria já disse, né, dos testes rápidos aqui no Distrito Federal. A empresa Precisa entrou realmente nessa questão da corrupção do GDF. E vou dizer como, inclusive através do próprio Francisco. Eu estou perguntando por que o Francisco teve a iniciativa de colocar a proposta da Precisa, primeiro, fora do prazo. Ele cancelou duas outras, alegando que as outras não entregaram em 24 horas, porque o editório é 24 horas, mas aceitou e colocou, inclusive tem telefonemas aqui com toda a equipe da saúde, que ele fez de uma forma para tornar a Precisa vencedora, inclusive com um preço de R$ 139 contra o primeiro lugar, que foi R$ 74. Então, foi colocado fora do prazo, com a participação de toda a cúpula da saúde, aquela que foi presa na Operação Falso Negativo. Então, por isso que nos interessa saber por que o Francisco fez todo esse esforço. Quem é que esteve? Bem, Vossa Senhoria disse que esteve com ele. O que eu posso deduzir agora é que quem fez as tratativas com ele foi Vossa Senhoria. Vossa Senhoria confirma que teve essa negociação que foi feita direto com ele, com o Francisco? Vou exercer o direito do silêncio, senhor senador. Vossa Senhoria conhece o senhor João Kennedy Braga? Não, senhor. Nessas tratativas com o Francisco, não houve nenhuma sinalização de conversar com o senhor Kennedy? O senhor Kennedy era o operador dele. Francisco conversava com os fornecedores, mas quem era o operador era o senhor João Kennedy Braga. Com relação ao governador, Vossa Senhoria conhece o governador Ibanez Rocha? O conheço como candidato a governador. Já esteve com ele em algum momento? Não, senhor. O secretário Osney conhece também? Desculpe, quem? O secretário atual Osney, que era do Ministério da Saúde, que hoje é o secretário de Saúde. Não conheço, não, senhor. Não teve com ele, não conhece? Não, senhor. Bem, só para... eu sei que, inclusive, a Justiça determinou o não pagamento. Eu sei que, inclusive, alguns... Vossa Senhoria Precisa tem, inclusive, crédito para receber no GDF, mas foi impedido exatamente por decisão tanto do Tribunal de Contas da União, que tem aqui o acórdão proibindo pagar uma série de fornecedores. Mas o que eu fico muito preocupado, senhor Francisco, é o seguinte. Primeiro, nessa mesma ocasião, a Precisa vendeu 150 mil unidades a R$ 139,90, quando o outro participante, que ficou em primeiro lugar, tinha um preço de 73, que ainda era muito alto, porque, coincidentemente, na mesma semana, o SESC fez um pregão eletrônico, SRP número 38/2020. O SESC conseguiu comprar esse mesmo teste, que estava no edital, por R$ 18.
E, por incrível que pareça, o GDF ainda comprou, depois da Luna Parques, que é uma empresa de brinquedos, a R$ 180, quer dizer, 10 vezes mais do que aquilo que foi comprado pelo SESC através de um pregão eletrônico. Mas o maior problema não foi apenas isso aí foi um problema grande, né, de corrupção, de beneficiamento, né, porque na prática a empresa de Vossa Senhoria não ficou em primeiro lugar. Mas o mais grave disso é que a empresa de Vossa Senhoria entregou um outro produto e que, segundo informações que nós temos na CPI, a troca do produto foi fora do prazo, a autorização oficial foi depois que foi entregue o teste, e por incrível que pareça, né, o teste que foi entregue não era exatamente o teste que estava no edital. O teste que foi entregue é o Livison, que estava sendo recolhido no mundo todo, na Índia, na Dinamarca, na Argentina. Por quê? Porque não tinha nenhuma eficácia. Por isso a operação chamada falso negativo. Vossa Senhoria tem ideia, mais ou menos, quantas pessoas poderiam ou morreram em função do teste falso negativo? Ou seja, as pessoas fizeram o teste, foram para casa como se tivesse negativo o teste, e na prática esse teste não tinha valor nenhum. Então muitas pessoas foram para casa, né, com teste negativo, e que possivelmente muitos estavam positivos e que não, por questão de tempo, não procuraram o médico ou o hospital no tempo e na hora. Então isso com certeza pode ter provocado muitas mortes aqui no Distrito Federal. Agora, eu pergunto, com relação a essa questão do teste, esse teste que foi entregue, esse Livison, que é uma produção chinesa que estava sendo recolhido já no mundo todo, como é que foi a compra desse teste para atender o GDF? Comprou de onde? Importou de onde? Porque os países estavam recolhendo. Vossa Senhoria pode dizer de onde é que a Precisa comprou este produto para entregar ao GDF? Eu vou exercer o direito do silêncio, senhor senador. Vossa Senhoria, quando esteve com o secretário Francisco Araújo, Vossa Senhoria ofereceu algo para ele? Algum benefício? Ou algum favor, alguma coisa assim? Senhor senador, respeitosamente eu vou exercer o direito ao silêncio. Bem, presidente, veja que na prática o depoente ele afirmou algumas coisas, que conhece Francisco, esteve com ele. Aqui a gente teve a oportunidade, vamos ouvi-lo na quinta-feira, né, para que ele possa explicar o porquê que ele tomou a iniciativa de desprezar, inclusive, já algumas empresas que tinham apresentado um preço menor, cancelou 2 editais, exatamente para atender a Precisa, que entrou fora do prazo, inclusive. E o pior, né, toda a cúpula foi presa, alegando que o Ministério Público do DF não era competente, e jogou então para a área federal. Por isso que nós estamos aqui na CPI para desvendar essa questão, que agora fica muito mais clara, porque alguns subsecretários, inclusive o Francisco ligou para o subsecretário para que não divulgasse o resultado, porque a empresa de Vossa Senhoria ficou em segundo lugar, exatamente para que ele pudesse cancelar e atender os interesses da Precisa. Era muito importante que Vossa Senhoria pudesse contribuir, já que ele vem na quinta-feira, não é? Quem é que fez essa intermediação, não é, com essa cúpula da saúde que está presa, e que ontem, inclusive, teve uma operação novamente da Polícia Federal, onde fizeram 67 busca e apreensão, né, mais uma corrupção. Eu não sei se... Eu não tenho ainda dados, mas existe também o IGES, que é o instituto que foi criado, que tem hoje um rombo de aproximadamente 400 milhões e que comprou vários produtos, inclusive tem vários fornecedores que não receberam também, mas compra de sistema de informática por 100 milhões no processo. Então, a área de saúde, e olha que nós destinamos, presidente, quase 3 bilhões. Ontem, o auditor Alexandre, que foi inclusive o auditor que fez a auditoria dos recursos da União para o DF, no relatório do acordo do ministro,
foi constatado quase 3 bilhões. A nossa bancada do DF, inclusive, nós repassamos, transformamos todas as emendas que eram para outra destinação, nós transformamos exatamente para o combate ao Covid. E pedimos, e até hoje não recebemos nenhuma prestação de conta do governo, né, porque nós colocamos condicionada a prestação de contas. Então, agora a gente percebe claramente, né, o que o GDF fez com os recursos destinados pela bancada, as emendas individuais que foram transferidas, o que nós aprovamos também no plenário, transferindo 645 milhões de auxílio ao Estado, mais 190 milhões de auxílio ao município. E nós, presidente, diferente talvez de outros estados, nós criamos no DF, aqui toda segunda-feira, e desde o início da pandemia, que eu participo da comissão do Covid Nacional, nós criamos do DF. E uma das coisas, com a participação do tribunal, com deputados distritais, federais, senadores, não é? Inclusive toda a representação da saúde, sindicato, dos enfermeiros, dos médicos também, e convidamos o governador e também os secretários para prestar conta no Covid, nessa comissão. Nunca apareceram, exatamente porque não prestaram conta e não querem prestar conta. Mas eu tenho certeza que essa CPI, com os dados que nós recebemos, haveremos de, também com depoimento de quinta-feira, desvendar esse mistério. Eu lamento que Vossa Senhoria, que eu sei que inclusive tem ainda créditos para receber do GDF, não possa contribuir um pouco mais com relação a isso, porque está muito claro no processo. Eu sei que Vossa Senhoria deve estar respondendo também na Justiça, mas poderia dar uma grande contribuição para o DF com relação a essa máfia que existe, essa organização criminosa que foi feita na saúde, que no momento mais difícil, no momento da pandemia, onde as pessoas estão morrendo, as pessoas desviando o recurso, de uma forma tão escandalosa, onde o SESC compra R$18 e o governo comprou a 180, e no caso da Precisa, a 139,90. Então, a gente sabe, e ficou claro isso aqui, que as perguntas que Vossa Senhoria respondeu, Vossa Senhoria respondeu com muita clareza, tratou com o secretário Francisco Araújo sobre a Precisa, mas com relação ao favorecimento ou entendimento que foi feito para vender, para que ele tomasse iniciativa de entrar fora do prazo e com um preço que foi 10 vezes maior do que o SESC comprou, quando Vossa Senhoria diz que não vai falar sobre isso, eu entendo, e eu acho que a maioria dos colegas, que realmente é uma confissão de que realmente existe essa tratativa e que foi oferecido, que nenhum secretário tomaria uma atitude como essa de entregar uma proposta fora do prazo, com um preço 10 vezes maior e, inclusive, o mais grave, entregando um teste que foi dado o nome de falso negativo. Muitas pessoas, presidente, muitas pessoas no DF, provavelmente no mundo, porque esse teste foi aplicado no mundo todo e vários países recolheram, podem ter morrido exatamente porque não tiveram tempo de se socorrer, de ir a um hospital, procurar um médico, porque o teste era negativo. Obrigado, presidente.